Avaliação postural. É importante fazer? Mas como fazer? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, professor, personal, seja muito bem-vindo. Fica comigo até o final do vídeo, aproveita para já curtir ele e também seguir as páginas da Ativa Clube. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação e atendimento personalizado também na URGS e também em Educação Física Gerontológica na PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há mais de 11 anos e sou também um personal trainer de idosos há quase 20. E nessa página aqui eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês como um personal trainer de idosos. Gente, nesse vídeo aqui vou falar sobre avaliação postural em pessoas idosas. E assim como outras medidas importantes, a avaliação da postura faz parte da avaliação física de uma pessoa idosa e deve ser feita. Mas por que é importante a avaliação postural? Primeiro, porque a gente consegue identificar possíveis desequilíbrios musculoesqueléticos. Até porque a gente sabe que o envelhecimento ele traz alterações no corpo, né? Como encurtamentos, fraquezas, compensações, né? Que podem aumentar o risco de dores nos alunos e quedas também. Segundo, porque a gente tem a possibilidade de monitorar outras alterações que são naturais no envelhecimento, como, por exemplo, o aumento da cifose torácica, a perda da mobilidade, alterações em alguns alinhamentos corporais. Ela é importante também porque a gente consegue personalizar o treino dos alunos, né? Conhecendo os desvios posturais, o personal, com esse conhecimento, ele pode planejar exercícios corretivos, ele pode melhorar a mobilidade, ele pode melhorar a força em pontos estratégicos. É importante também para prevenir lesões, né? Porque quando a gente faz correções precoces, a gente pode ajudar a reduzir as sobrecargas articulares dos idosos e ajudar também a manter a independência funcional deles. Importantíssimo também para acompanhar evoluções dos alunos e dessas particularidades que eles apresentam. Porque repetir a avaliação permite que a gente consiga demonstrar os ganhos ao aluno e registrar mudanças no treino ao longo do tempo. Tá, mas e como é que a gente pode fazer essa avaliação postural? Tem algumas maneiras, tá? Tem muita gente, muito profissional, que usa um aparelho chamado posturógrafo, que é como se fosse um quadro grande, transparente, cheio de linhas. E ele vem na base dele com um peso que segura esse aparelho e mantém ele alinhado. Aí, gente, o aluno se coloca atrás do aparelho e o avaliador consegue analisar a postura do aluno, tendo como referência essas linhas, tá? Porém, pessoal, ele é um aparelho que tem um custo, tá? E vocês precisam também de espaço para colocar ele em algum lugar, né, onde vocês vão fazer essa avaliação. Aí vocês precisam também carregar ele de um lado para o outro. Eu vou dizer para vocês que eu já tive esse aparelho, mas ele não é muito funcional não, tá? Outra maneira é registrar a postura do aluno através de fotos, tá? Então o personal tira a foto do aluno em diferentes posições, tá? E o aluno estando com uma roupa adequada, obviamente, e depois é realizada aí algumas considerações. E outra maneira ainda é a observação direta, e essa é a que eu uso normalmente, tá? Mas assim, independente de qual for a maneira de avaliar, o avaliador precisa ter conhecimento das referências anatômicas e praticar. Treinar bastante para que a sua avaliação seja mais precisa, tá? Eu trabalhei durante 2 anos num projeto que era a Escola Postural, lá na URGS. E nesse projeto eu aprendi a fazer essa avaliação postural de diferentes maneiras, gente. Como eu sei que é muito difícil para um personal ter os recursos para esse tipo de avaliação, eu vou ensinar aqui para vocês
o que é importante, né, e o que vocês devem levar em consideração nesse tipo de avaliação, tá? Essa avaliação, ela é, entre aspas, subjetiva. Então, o mais importante, realmente, é vocês saberem identificar os pontos anatômicos, porque são através deles que vocês vão se guiar, tá? Outra dica importante, não tentem inventar coisas aonde não tem, tá? Se vocês estão se esforçando muito para identificar um possível desvio no aluno, não marquem esse desvio, porque ele não é tão acentuado assim a ponto de prejudicar o aluno. Então, somente procurem marcar algum desvio caso ele seja muito acentuado. Beleza? Tudo certo? Vamos lá então. Eu vou dividir nossa avaliação postural em 3 vistas: anterior, a lateral e a posterior, tá? E vou mostrar agora para vocês o que a gente vai procurar identificar em cada uma dessas vistas. Pessoal, mudando o cenário aqui, estou de novo com a minha atriz, a Lúcia. Ela vai receber um cachê muito alto no final do ano, porque ela participa em muitos vídeos da Ativa, né? Mas isso a gente vai combinar depois. Bom, vamos ver agora a questão de avaliação postural, tá? E eu vou mostrar para vocês, primeiro, quais são as referências anatômicas nas 3 vistas onde a gente faz essa avaliação da postura. Na vista anterior, a vista lateral e a vista posterior. As referências anatômicas é que vão nos guiar para a gente saber se o aluno tem algum desvio ou se ele tem alguma assimetria. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E depois, gente, eu vou mostrar o que a gente consegue identificar de desvio ou de assimetria nessas 3 vistas, beleza? Vamos lá? Vamos começar então com a vista anterior. Então a nossa aluna está de frente. Obviamente, quando eu estiver avaliando ela, eu vou estar de frente para ela, tá? Quais são as referências anatômicas? O que a gente tem que levar aqui como referência quando a gente vai avaliar a postura na vista anterior? Primeiro, a gente começa lá embaixo, tá? O primeiro pontinho que a gente pode marcar aqui é o segundo metatarso, tá? Que é esse osso, né, do dedo do pé, o segundo dedo do pé aqui, ao lado do dedão. Então, no segundo metatarso, a gente pode fazer uma marquinha, pode colocar uma bolinha, tem aquelas bolinhas de isopor que muita gente utiliza para colocar em cima da marcação, tá? A segunda referência anatômica é a tuberosidade da tíbia, que é a saliência que tem logo abaixo da patela. Ó, vamos ver aqui se eu encontro a tua. Tíbia. Tá aqui, ó. Então, essa aqui, gente, vocês podem... A tíbia é aquele osso da perna, o osso maior. Vocês vêm, ó, palpando ele. Vai chegar um momento lá pertinho do joelho que vocês vão ver que tem uma bolinha, uma saliência. E essa vai ser a segunda marcação, tá? Depois disso, a gente tem também o centro da patela. Aí já é um pouquinho mais para cima. Uma diferença muito pequena com a tuberosidade da tíbia, tá? Então, diante desses 3 pontos aqui, a gente já consegue fazer uma análise para ver se a pessoa tem algum desvio ou alguma assimetria na região inferior do corpo, tá? Então eu vou me guiar por essas 3 marcações e agora eu começo a tentar identificar possíveis desvios. Vou começar justamente pelo pé. O que eu consigo analisar no pé nessa vista anterior? Primeiro, é se a pessoa tem o que a gente chama de pé aduto ou pé abduto. O que seria um e outro? O pé aduto é quando tem ele mais voltado para dentro, tá? O pé abduto é quando ele está voltado mais para fora, tá? Então essa é a primeira análise que a gente pode fazer nessa vista anterior. A segunda, no pé, que a gente tem condições de fazer, é em relação ao arco plantar. Tá? O arco plantar a gente pode ver também na vista lateral ou até na posterior. Eu aproveito e já faço agora de imediato, tá? Então, assim, o arco plantar é aquela curvinha que tem embaixo do pé.
e a gente vai verificar se realmente a aluna tem ou não tem aquela curva, aquela acentuação embaixo na sola do pé. Se ela não tiver essa acentuação, a gente chama esse pé de pé plano, para não dizer pé chato, né? E se ela tiver um pouco mais acentuado, a gente chama de pé cavo, ok? Então, no pé, a gente consegue ver se está mais para o lado ou para o outro, aduto ou abduto, e também no arco plantar ali, para ver se o pé é cavo ou se o pé é plano. Aí a gente vai subir um pouquinho e vai chegar na altura do tornozelo, tá? No tornozelo, a gente tem os dois maléolos, tá? O maléolo medial e o maléolo lateral. E aí, observando de frente, a gente vai conseguir identificar se um dos maléolos está abaixo em relação ao outro. Se eles estiverem neutros, na mesma altura, tá tudo certo. Agora, se o maléolo medial estiver um pouco mais baixo, essa aluna vai ter o que a gente chama de pé pronado, tá? Agora, se tiver o maléolo lateral mais baixo em relação ao medial, ela vai ter o pé supinado, ok? No tornozelo, então, a gente consegue identificar mais uma característica do pé, sendo ele pronado ou supinado. Vamos subir um pouquinho mais. Agora a gente começa a usar aquela referência da tuberosidade da tíbia e do centro da patela para identificar nos joelhos se a aluna tem esses joelhos voltados para dentro, se eles estão na posição neutra, ou então se ela tem os joelhos voltados para fora. Se os joelhos estiverem para dentro, a gente vai classificar esse desvio como sendo joelho valgo, tá? Se o joelho estiver para fora, o que a gente chama de pernas arqueadas, né? A gente classifica como o joelho varo, tá? Então, varo para fora, valgo para dentro. Tem muitas mulheres que acabam apresentando essa característica de joelho valgo para dentro em função da largura do quadril, tá? Falando no quadril, é a nossa próxima etapa aqui, na vista anterior da postura. Pode relaxar o braço agora, Lúcia. A gente vai identificar, gente, onde estão as espinhas ilíacas da pelve, tá? Então aqui vocês vão ter que palpar, ó, e encontrar duas referências ósseas, tá? Que fazem parte do osso aqui, né? Do ilíaco, tá? Acharam a referência, aí vocês vão deixar o dedo. Ó, a partir dessa posição aqui, vocês têm condições de analisar se um dedo está abaixo em relação ao outro. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse com essa marcação aqui, eu conseguiria perceber que o lado direito, a espinha ilíaca direita, está mais alta em relação à esquerda, tá? Então, o que isso quer me dizer? Que possivelmente essa aluna tenha um desvio lateral da coluna também, tá? E a gente vai confirmar isso depois fazendo o teste de Adams, tá? Mas a gente consegue identificar uma simetria, ok? Mesma simetria que a gente vai conseguir identificar também na região dos ombros, tá? Então aqui, ó, vocês vão colocar as duas mãos de vocês nos ombros da aluna e aí vocês conseguem perceber também se tem um ombro mais elevado em relação ao outro. No caso da Lúcia, que sim, aparece o ombro esquerdo mais elevado em relação ao direito. Quero só reforçar o que eu falei antes durante o vídeo, que, gente, vocês não podem querer também inventar coisas onde não tem, né? Daqui a pouco tem uma diferença mínima de altura entre um lado e outro, então se não é muito acentuado esse desvio, essa assimetria, vocês nem precisam se preocupar, tá? Vamos mais pela lógica aqui, e aonde que a aluna tem uma característica maior, uma diferença maior, para a gente poder trabalhar em cima depois. Se não,
desvios posturais muitas vezes são até em função de desequilíbrio da musculatura. E com o treino ali equilibrado, né, a gente já consegue até diminuir essas assimetrias e esses desvios, tá? Fechou a vista anterior, a gente vai agora para a vista lateral. Vamos lá, gente, agora mudando um pouquinho de vista, vou pedir para a Lúcia ficar de lado para vocês aqui, porque agora a gente vai ver então a vista lateral da postura. Aí tem um pouquinho mais agora de referências anatômicas para a gente cuidar, tá? Mas vocês vão ver que não tem muita dificuldade ali na hora de verificar se tem algum desvio ou assimetria. Vamos lá, vamos começar com as referências anatômicas lá nos pés. A primeira referência anatômica é a região calcâneo-cuboideia, tá? Aonde que está isso? Ele está ligeiramente anterior ao maléolo lateral, tá? Então, se vocês palparem aqui o maléolo, vocês vão colocar o dedo um pouquinho para baixo e depois um pouquinho para frente. E aí vocês vão ver que tem um buraquinho, tá? Esse buraquinho é a região calcâneo-cuboideia. Então essa é a nossa primeira referência anatômica. Quem puder, faz um pontinho, né, ou põe uma bolinha ali com adesivo para ter mais facilidade no momento da leitura, ok? Então colocou aqui nossa primeira referência, a gente vai subir um pouquinho na perna e a gente vai até o epicôndilo lateral do fêmur, que é uma parte do osso aqui da perna, tá? Da coxa, na verdade, e está localizado ligeiramente à frente da articulação do joelho, tá? Então localiza aqui o joelho, ó, um pouquinho à frente vai ter também uma saliência e é aqui que vocês vão marcar o segundo ponto. Subindo um pouquinho mais na região do quadril, a gente tem o trocânter do fêmur, tá? Gente, para localizar o trocânter do fêmur é mais complicado. E a gente tem que tocar no aluno, tá? Então, assim, só para trazer uma referência para vocês, se vocês tiverem dificuldade de localizar no aluno, esse trocânter do fêmur, ele está um pouquinho atrás do centro do quadril, tá? Leva um pouquinho para frente, Lúcia. Isso. Centro do quadril aqui, vocês marquem um pouquinho para trás. Como é que a gente consegue encontrar o trocânter do fêmur? A gente tem que pedir para o aluno elevar um pouquinho a perna, tá? A gente coloca a mão aqui, ó, bem no centro da articulação e a gente pede para o aluno fazer este movimento aqui, ó. E aí vocês vão conseguir identificar a referência óssea, tá? Então esse é o terceiro ponto. Pode relaxar o braço. Então a gente já tem aqui, ó, uma referência no pé, uma próxima do joelho e a outra no quadril. E a gente vai subir um pouquinho mais e vai chegar lá no acrômio. Estão lembrados do acrômio? Movimento de pinça com os dedos, lá na região do ombro, o indicador vai ficar bem no centro da articulação, numa saliência que tem ali. Esse aqui é o acrômio, tá? E vai ser a nossa quarta referência. Por fim, a gente sobe um pouquinho mais e aqui no meato auditivo, ó, vai ser a nossa quinta referência. Aonde? O que é o meato auditivo e aonde que ele está localizado? Bem atrás do lóbulo da orelha, ok? Então agora a gente tem referência dos pés à cabeça, literalmente. E aí a partir desse alinhamento aqui, dessas referências, é que a gente vai ter condições de analisar a postura dessa pessoa, tá? Vamos começar então. No pé, na vista lateral, eu não consigo identificar muita coisa. Agora, na região dos joelhos, sim, eu consigo ver se essa aluna tem o joelho flexionado, pode dobrar um pouquinho o joelho, ó. Se ela estivesse nessa posição aqui, ao natural, ela teria o joelho flexionado, tá? Uma flexão excessiva do joelho. Ou ela pode ter o joelho hiperestendido. São aquelas pessoas que têm a perna lá para trás. E como é que eu estou sabendo disso? Porque eu marquei os pontos, né? Então, estão lembrados desse pontinho aqui, ó? Se esse pontinho estiver muito à frente, é porque ela tem a flexão excessiva. Se esse pontinho estiver mais atrás, é porque ela tem hiperextensão do joelho, tá? O que mais? O que a gente pode ver aqui? Agora, na região do quadril, da pelve, a gente consegue ver se a aluna
tem uma anteversão ou uma retroversão. Como é que a gente vai se basear aqui? A retroversão sabe quando o quadril está encaixado, a gente costuma falar, para encaixar o quadril, a pessoa faz isso. Isso aqui é uma retroversão. Uma anteversão é como se fosse empinar a bunda para trás, tá? Então, as espinhas ilíacas aqui, elas vão estar mais à frente em relação ao púbis, que é lá embaixo, tá? Então, normalmente, quando a mulher tem um aumento muito grande da curva lordótica, tá? É sinal de que ela pode ter uma anteversão pélvica, ok? A gente vai agora subir um pouquinho mais e a gente vai ver se realmente essa hiperlordose se dá em função da anteversão ou não, porque a gente vai conseguir identificar também na lombar se ela tem uma acentuação dessa curva ou então que ela pode ter uma retificação, tá? Ou ela pode estar na posição neutra, né? Com uma curva fisiologicamente natural. Então, na lombar, a gente consegue identificar se ela tem acentuação da curva, que seria uma hiperlordose lombar, ou então uma retificação lombar. Vamos um pouquinho mais para cima e a gente chega na região torácica e a gente consegue ver também outro desvio, outra acentuação, que nesse caso é a acentuação da curva torácica. E aqui a gente chama de hipercifose. Então a pessoa pode ter uma acentuação na curva ou dificilmente até ela pode ter uma retificação. Pouca gente que tem, mas pode acontecer também. Indo um pouquinho mais para cima e tendo como referência agora o meato auditivo, a gente consegue identificar se ela tem a curva da cervical normal, tá? Se ela tem uma acentuação nessa curva, o que seria também uma hiperlordose, só que cervical, ou então uma retificação, tá? E outro detalhe em relação à cabeça é que além de uma acentuação aqui, ela pode ter também uma projeção da cabeça para frente, tá? Então, gente, conseguimos identificar alterações no joelho, na pelve, na lombar, na região torácica, na cervical e na cabeça, certo? E agora a gente vai para a última etapa, que é uma vista posterior. Vamos lá, pessoal, então agora a última parte da nossa avaliação postural e é a vista posterior. Aqui só tem uma coisa que a gente vai verificar, que é a posição das escápulas, tá? Então, vocês vão lá, ó, identificar as escápulas da aluna de vocês, tá? E o que a gente precisa saber aqui? Se a aluna tem a escápula aduzida ou abduzida, tá? Outra informação importante aqui é que se essa escápula ou ela tem uma rotação superior ou uma rotação inferior, tá? Então é apenas esta análise que a gente consegue fazer na vista posterior. Fechando as vistas, tem mais uma informação que eu quero passar para vocês, e eu quero mostrar aqui, que é o teste de Adams, tá? Como é que funciona o teste de Adams? Pode virar de frente para mim, Lúcia. O teste de Adams serve para a gente comprovar se a aluna tem algum desvio lateral da coluna. Então, desde o início, na avaliação postural, a gente verificou se ela tinha alguma assimetria na pelve, alguma assimetria no ombro, e isso já são sinais, são indícios de que ela possa ter um desvio lateral da coluna. E a gente vai comprovar agora através do teste de Adams. Como é que funciona esse teste? Vou me posicionar de frente para a aluna, tá? A aluna vai estar em pé, com os braços ao longo do corpo, e eu vou pedir para ela fazer uma flexão do tronco. Ou seja, ela vai baixar primeiro a cabeça e devagarinho o restante do tronco. Vamos fazer, Lúcia? Primeiro a cabeça. Isso, vai baixando devagarinho. Se quiser dobrar o joelho, não tem problema, tá? Ó. Isso. No momento que eu conseguir já enxergar a região lombar da aluna, já posso pedir para ela subindo devagar. Vem subindo devagarinho, analiso a região lombar, e agora na subida aqui, ó, eu analiso também a região torácica, tá?
Vou mostrar para vocês qual é o nosso objetivo com esse teste. A gente vai fazer mais uma vez, tá? Pode baixar. E aí eu vou pedir para tu congelar um pouquinho. Agora, neste momento, ó. Aqui, gente, se ela tiver uma acentuação de um dos lados, eu vou marcar. Isso aqui é uma gibosidade, é uma acentuação de uma das curvaturas, tá? De um dos lados aqui da coluna. Então, se ela tivesse este lado aqui mais alto que esse aqui, eu ia marcar uma gibosidade torácica no lado direito, tá? Pode baixar um pouquinho mais, Luciano. Aí eu deixo ela baixar um pouquinho mais e eu vou ver a região lombar agora. Se acontecer a mesma coisa e ela tiver uma acentuação no lado direito aqui da lombar, vou marcar uma gibosidade lombar direita. Pode subir devagarinho. Se ela tiver do mesmo lado, essas duas acentuações, possivelmente ela tem um desvio lateral em C, uma escoliose em C. Tá? Para o lado direito. Se ela estiver no esquerdo, vai ter uma escoliose para o lado esquerdo. Ah, Guilherme, mas se ela tiver... vamos fazer só mais uma vez, Luciano. Pode baixar aí para mim, por favor. Se ela tiver uma gibosidade na altura torácica no lado direito e uma outra gibosidade lombar esquerda, o que desvio que ela tem? Provavelmente ela tenha um desvio lateral em S, ou seja, uma escoliose em S. Eu não consigo dizer se ela tem uma escoliose ou não, porque tem rotação de vértebra junto, e obviamente isso aqui eu não consigo identificar, só através de exame. Mas eu consigo ter uma ideia do que essa aluna tem, e se for uma acentuação muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar ela para o médico, para ela fazer exames de imagem, e a gente ter a comprovação, né, de que ela tem esse desvio ou não, ok? Essa é a ideia. Então, através dessa análise, a gente consegue identificar um possível desvio, né? Uma simetria que pode nos trazer aí informações importantes para a prescrição mais adequada de treino. E quanto mais assertivo vocês forem, mais segurança vocês vão dar para os alunos de vocês e mais confiança também vão passar para esses alunos. E isso, gente, é sinal de fidelidade por parte do cliente. A diferença entre um personal comum e outro que é diferenciado se dá nos detalhes. Se as pessoas souberem dos diferenciais que vocês têm, elas vão optar por vocês e não por outro personal. Portanto, vocês precisam ter o conhecimento técnico, mas precisam também ter conhecimento sobre vendas para poder justamente vender esse diferencial que vocês têm e assim atrair mais alunos e, consequentemente, mais faturamento. Este, inclusive, é o diferencial dessa página aqui, porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos, mas ensinando a ele questões técnicas, mas também conteúdos que estão relacionados à gestão da carreira e também a vendas, tá? Então, se o interesse de vocês é este, de serem personagens que sejam referência e que vivem daquilo que gostam de fazer, eu convido todos vocês a seguirem essa página e a olharem também os outros conteúdos que tem nela. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos aqui e até o próximo vídeo.